De fato, eu acho que, do ponto de vista da geopolítica, essa Copa enterra a globalização definitivamente, né? Acho que eu cheguei até a pontuar isso aí na nossa última live, mas a Copa da Globalização foi a Copa de 2002 por excelência, uma anterior também, mas esta Copa, ela soterra de vez os esforços aí da construção, ou da continuidade, no caso da globalização, né? O Frederico tocou num ponto interessante sobre a relação da FIFA com Trump, né, com os Estados Unidos, com o país sede, e muitas questões são interessantes para tirarmos disso daí. A primeira delas é que teve um país que foi oficialmente prejudicado. Um evento como a Copa do Mundo é um evento que deve promover a igualdade, né, enfim, deve patrocinar a união entre os países, né? Então a gente tem um país ali que vai participar justamente, né, no país em que o está bombardeando, né, como foi lembrado, e a despeito de todos os problemas que podem ser apontados nessa Copa, problemas de arbitragem, problemas como o presidente dos Estados Unidos exigir que o jogador expulso volte a campo, isto aconteceu, né? Bom, isso, por um lado, mostra algo bem interessante, que o governo Trump é um governo que tenta enterrar as instituições internacionais. Elas se viram muito bem ao propósito dos Estados Unidos, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, e na leitura do presidente norte-americano, as instituições elas não servem muito, embora isso não significa que ele vai necessariamente acabar com essas instituições. O ideal, provavelmente, é utilizá-las da melhor maneira possível, é gerar pressão dentro delas, é tentar tomá-las totalmente sob o seu controle. Então, neste contexto de pressão bastante intensa às organizações internacionais e também a governos, a gente percebe que tanto as instituições econômicas quanto as instituições políticas, enfim, todas as instituições criadas ou reformuladas a partir da Segunda Guerra Mundial, elas, neste momento, elas sofrem muita pressão, elas tendem a se enquadrar. Ou se enquadram, ou então serão completamente desativadas, digamos assim, ou deslegitimada, pelo menos, né, por parte dos Estados Unidos. E as instituições, os países têm feito isso. A FIFA é também uma instituição ocidental, e ela também não fugiu disso. A ONU não está fugindo, a FIFA não fugiria também. É uma instituição, por certo, esportiva, mas é também uma instituição ocidental, e que ou ela funciona muito bem, ou ela vai ser prejudicada aí pelo império, né, pelo Trump. Isto é um fato, acho que muita gente percebeu isso. O que me desagrada muito no caso é o fato de que governos, por exemplo, a Europa, que fechou o programa quando teve a primeira etapa do tarifaço, a Europa fechou um acordo comercial com os Estados Unidos que foi vergonhoso, né? Países da África não fizeram tão feio como fez a Europa com aquele acordo para entregar bilhões para os Estados Unidos. Enfim, então governos, né, instituições, enfim, países têm recebido essa pressão. E o que me incomoda, no caso, é o fato de que estão cedendo sem custos. Porque pode perfeitamente ceder, pode não ir necessariamente para o enfrentamento com o governo Trump, com os Estados Unidos, e aí a gente aceita, a gente entende. Um país ou uma instituição muito mais frágeis, né? O TPI também está sofrendo essas pressões, evidentemente que terão dificuldades para gerar esse confrontamento. Mas não precisa enfrentar, não precisa derrotar, tem que gerar custos. O que me surpreende, no caso, é o fato de que, em muitos casos, não há geração de custos. Está tudo muito tranquilo. Então, a gente teve uma questão do sequestro de um país aqui na América do Sul. Os Estados Unidos tomaram conta da situação. Já uma informação de que todo o lucro do petróleo vendido recentemente foi para os Estados Unidos, que declarou que nada iria para a Venezuela, e está tudo muito bem. Ou seja, não há custos. Né? Neste caso, é um país que se preparou durante muito tempo para a resistência, simplesmente tudo foi, enfim, tudo aconteceu no piscar de olhos, sem custos. Este é um ponto que me chama muita atenção. O outro é que, do ponto de vista esportivo, a gente teve, aí eu acho que é pela primeira vez na história, né, não me ocorre um outro evento, a gente teve uma seleção que foi oficialmente prejudicada.
E ninguém está falando disso. E não está falando, evidentemente, porque é o Irã. O Irã ele foi obrigado a ficar num outro país, viagens, né, e ficar em aeroportos durante horas. Houve uma situação, teve 5 membros da comissão técnica do Irã que desde o começo não receberam autorização para viajar para os Estados Unidos. Eu não tenho informação, até porque parece que já havia uma pressão sobre uma dessas figuras, e ele seria o preparador físico. Eu não tenho certeza se um deles era o preparador físico, e neste caso o Irã teria de improvisar o preparador físico. Mas numa situação para passar para o outro lado da fronteira, para ser liberado no aeroporto, o Irã teria ficado mais de 7 horas ali, esperando para ser liberado. Não todos, né? Alguns, mas aí todos, evidentemente, que ficaram ali. E a informação que surgiu é de que havia pouquíssimas cadeiras, né? E havia uma ordem para que os jogadores e os membros da comissão técnica não sentassem no chão. Então, eles precisavam revezar as cadeiras, né? Então, do ponto de vista do esporte competitivo, esses detalhes, e aí já são muitos detalhes, né? Evidentemente que prejudicam o desempenho dentro de campo. E aí, não somente tivemos esse prejuízo oficial a essa seleção, como também suspeitas, né, de que as coisas foram ainda mais complicadas também dentro de campo. Mas aí dentro de campo, eu acho até que está tudo muito bem, teve ali alguns lances polêmicos. Agora, o fato é que houve uma seleção que foi prejudicada de forma oficial e o mundo se calou. Ninguém falou absolutamente nada. E quanto ao Infantino, né, presidente da FIFA, ele quer, enfim, não dá para esperar absolutamente nada do Infantino, né? Agora, também assombra o fato de que também ele, né, abaixou a cabeça de uma forma absurda para o Trump. Quando a gente teve a Copa aqui no Brasil, a FIFA simplesmente mandava aqui no Brasil, fazia o que bem entendia. Quando houve a Copa dos Estados Unidos, a FIFA simplesmente passou a ser uma espécie de entidade que promovia as políticas reacionárias do presidente Donald Trump. Então, esse detalhe chamou bastante a minha atenção. Quanto à questão da seleção brasileira, que o Frederico tocou aí, eu acho sinceramente assim, que muita gente esperava que a chegada do técnico estrangeiro poderia atenuar ou resolver o problema, né? Eu nunca acreditei que isso pudesse ser a definição necessariamente, porque há muitas questões ligadas à FIFA. O Marcos sabe que eu trabalhei muito tempo com futebol antes de entrar por esse campo da geopolítica e tal. Eu trabalhei muito com futebol, pesquisando, viajando por todos os países aqui da América do Sul, né? E todos da América Latina, exceto as ilhas, né? E assim, muitas coisas chegam, né? Então, por exemplo, era esperado que o Ancelotti mudasse um pouco o quadro, e essa mudança do que acontece na CBF, uma CBF muito mais voltada para patrocinar o futebol de verdade, o futebol feminino, inclusive, que é extremamente boicotado. Enfim, isso passaria pelo fato de que um técnico deveria ser forte, né? Ter perfil suficiente para tentar negociar, para tentar enfrentar essas situações, como, por exemplo, os patrocinadores que decidem, muitas vezes, qual escalação deve acontecer, né? Porque isso, muito se fala por aí. Eu vou deixar como uma suspeita, né? O jornalismo esportivo recebe informações sobre isso, mas deixemos isso como uma suspeita. Agora, que os patrocinadores influem nas convocações, isso parece uma coisa muito clara, né? Então, veja, o Diniz teria condição para isso, para enfrentar isso aí? Jamais. Né? O Mano Menezes, bem menos. Qual técnico brasileiro poderia fazê-lo? Sinceramente, nenhum. O Tite esteve lá e nada fez sobre isso. Né? Então, o Ancelotti era aquele perfil de técnico que poderia enfrentar tudo isso. Se nós olharmos para o contexto da chegada do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, a gente vai ver que que a CBF ficou, num certo momento, numa situação de muito constrangimento. Ela não tinha muito saída depois de todos os movimentos que ela praticara para contratar o Ancelotti, de tal sorte que o técnico italiano poderia perfeitamente, enfim, exigir muitas mudanças. O que ele fez? Ele simplesmente se acomodou, né? Não quis fazer absolutamente nada, talvez em virtude também de toda a dificuldade para fazer esse enfrentamento, mas nada, não quis enfrentar absolutamente nada. E aí a gente teve uma seleção que não deixou de ser, também nessa Copa, produto muito do que deseja a CBF, apesar de termos tido um técnico estrangeiro e muito campeão aí nos últimos anos. Né? Essa questão
da série futebolística, né, ela surge para, enfim, de certa forma, para legitimar e patrocinar a seleção que foi a campo na Copa do Mundo, mas é também uma série que poderia perfeitamente funcionar para, enfim, atenuar as dores, né, de quem sofreu com o resultado da seleção, que é o caso do Frederico, o caso de muitos de nós, o meu caso, inclusive, né? Essa série e outros eventos também têm praticado um outro papel, né? Também tem, de uma forma ou de outra, não foi o objetivo da série, mas há uma série de eventos que, neste momento, também trabalham em favor de um outro detalhe bastante interessante, que é o ato de não torcer, que precisa ser colocado no lugar de se torcer, né? O ato de torcer contra precisa ser, enfim, promovido e gerar satisfação, felicidade ou leveza em virtude de que o ato de torcer não entregou nada disso, absolutamente nada disso. E o ato de torcer contra passou, recebeu ali uma seleção, né? A seleção para a qual eu vou torcer contra, qual é? A Argentina. Né? E então a Argentina passou a seleção para a qual todo mundo torcia contra, em virtude também da rivalidade que sempre aconteceu entre as duas seleções, mas e também em virtude de muitos outros problemas aí, né? Em virtude também da confusão do papel do futebol. Por certo que o ato de torcer é um ato livre, mas houve um esforço para colocar tudo isso aí no balaio, né? A Argentina, ela é governada por um presidente de extrema direita, tal. Então, né, eu não vou torcer para a Argentina por causa disso. A Argentina, ela é, enfim, uma seleção que tem um governo que tem práticas ali, enfim, sionistas, né, tal. Então, eu não vou... práticas, pegou leve, né? Pois é, né? Exatamente. Mas aí é o governo, né? É o governo Milei. E está aqui hoje, inclusive, no Brasil, né? Está aqui ensinando o Flávio é. Bolsonaro a governar. E interferindo, dando pitaco, interferindo na nossa campanha eleitoral. Eu acho que isso aí faz parte da estratégia da extrema-direita, do ponto de vista da campanha eleitoral. A extrema-direita está correta, né? Eu acho que o campo progressista precisa saber se defender dessa situação.